Olá, alunos. Dando continuidade às nossas aulas remotas, hoje nós vamos falar da Segunda Guerra Mundial. Bem, quais foram os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial? Como estava a Europa antes da Segunda Guerra Mundial? Ela estava dividida? Como é que estava a Europa? Então, vamos começar com esse contexto histórico, né? A Europa não estava bem. Por quê? Porque estava acontecendo lá os regimes, a questão dos regimes totalitários. Ok? Então, muitas pessoas não estavam gostando desses regimes, outras tinham medo da expansão do comunismo. Então, as tensões estavam muito grandes ali na Europa nessa época. Quais foram as causas que levaram à Segunda Guerra Mundial? Como eu já falei para vocês, foi a Primeira Guerra Mundial, porque muitos países, principalmente a Alemanha, pronto, a Alemanha, a Itália, não saíram satisfeitos, né, da Primeira Guerra Mundial. Eles queriam aí uma revanche com os países vencedores. Eles queriam também acabar, principalmente Hitler, queria acabar com essa questão do Tratado de Versalhes, porque ele achava que o Tratado de Versalhes foi uma humilhação, né, imposta aos alemães. E também a questão da crise de 29 e a Grande Depressão, que se espalhou pelo mundo, causando uma crise enorme a esses países, com dívidas, etc. E a cessão de regimes totalitários na Itália e na Alemanha, o fracasso da Liga das Nações, porque vocês sabem que a Liga das Nações foi criada para que houvesse paz no mundo. Mas isso aí não aconteceu. Essa paz aí acabou porque surgiu a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a Liga das Nações, ela não resolveu nada essa questão aí dos conflitos, tá? E principalmente a Alemanha, ela já queria aí um conflito bélico, ela queria uma guerra, porque ela achava que ela já estava fortalecida, o Hitler, né? Se achava bem forte para começar uma guerra, e ele começa a guerra, né? Quais são as. Vamos revisar aí as características dos regimes totalitários. Já falei para vocês que a questão do nacionalismo exagerado, principalmente aí do lado dos alemães, o Estado ele era forte, centralizado, tinha também a questão do unipartidarismo, militarismo, anticomunismo, culto à figura do chefe, forte propaganda, né? Grande mobilização das massas, tinha também a questão do racismo e do etnocentrismo. Bem, como esses países viram que eles já estavam aí quase começando uma guerra, eles resolveram formar a política de alianças. Mais uma vez aqui nós vemos a política de alianças. E mais uma vez nós temos Inglaterra e França juntas aí. Inglaterra, França, Estados Unidos. Posteriormente, a União Soviética entrou do lado dos aliados, quando ela rompe com a Alemanha, né? Então, nós temos aí os aliados. Do outro lado, mais uma vez, nós temos juntos aí a Alemanha, a Itália e o Japão, que nós chamamos aí de Roberto, né? Roma, Berlim e Tóquio. Então, Alemanha, Itália e Japão também, mais uma vez, estão aí na Segunda Guerra Mundial querendo revanche. E a Itália viu que lá na Primeira Guerra Mundial ela foi para o lado dos vencedores, né? Só que aí a Inglaterra, naquela época, lembra que a Inglaterra prometeu terras nas colônias, principalmente na África e na Ásia. Só que aí a Itália não recebeu essas terras e a Itália estava com dívidas, né? Estava um caos. E Benito Mussolini entra no poder justamente para resolver os problemas, né? Entre aspas, resolver os problemas dos italianos. Então, aqui, como ele era amigo de Hitler, ele vai se juntar a Hitler. Então, fica a Itália de Benito Mussolini com a Alemanha nazista de Hitler e também com o imperador japonês. Então, aí eles se unem, formando o eixo, tá? E aí, o que acontece? O início da guerra ele aconteceu no ano de 1939. Essa primeira fase nós chamamos de
Blitzkrieg, ou seja, a Guerra Relâmpago. Foi quando Hitler mobilizou rapidamente seus exércitos e invadiu a Polônia, certo? E aí, por isso que é Guerra Relâmpago. Por quê? Porque ninguém estava esperando que Hitler invadisse mais territórios, porque anteriormente ele já tinha invadido a Áustria, anexado a Áustria, a Alemanha, ele invadiu a Romênia, a Tchecoslováquia, a Bélgica, a Holanda, a Noruega, ele foi invadindo um monte de coisa. E antes da Inglaterra declarar guerra à Alemanha, ele disse, olha, ele está invadindo, mas aí pelo menos ele tá impedindo que esses países se tornem comunistas. Então, deixa ele lá, para lá. Mas aí o Hitler invade a Polônia. E aí, quando ele invade a Polônia no dia 1º de setembro, aí começa, no 1º de setembro de 1939, aí começa realmente a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ele vai invadir a Polônia rapidamente, vai tomar aquele corredor polonês e anexar a Alemanha, vai anexar a Polônia também a Alemanha. O Hitler ele vai construir campos de concentração, né? Campos de trabalho forçado ali na Polônia, vai perseguir, colocar ali várias pessoas, principalmente os judeus, homossexuais, testemunha de Jeová e outras pessoas, né, que ele odiava, ele vai colocar nesses campos de concentração ali na Polônia. Depois da Polônia, meus queridos, ele invade quem? A França. E quando ele invade a França e divide a França no meio, de um lado nazista, certo? Totalmente comandado pelos alemães, o outro não nazista, né? Se declaram não nazista. Então eles ficam ali combatendo. E a Inglaterra, o que acontece? A França não está aliada à Inglaterra e vice-versa, então a Inglaterra, o que é que ela faz? Ela não vai deixar a França ali isolada. Ela vai entrar na guerra e combater os alemães para que eles saíssem da França, certo? Então, a essa primeira fase da guerra, nós chamamos de Blitzkrieg. Mas aí o que acontece? Eu falei para vocês que o Hitler, ele invade a Polônia, né? E ele toma aquele corredor polonês. E o que foi o corredor polonês? O corredor polonês foi o nome dado a uma faixa de terra transferida da Alemanha, no caso, para a Polônia, no ano de 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes. Eu falei isso, certo? Em 1º de setembro de 1939, teve início a campanha da Polônia, ou seja, vencida em 2 semanas. Eles invadem, como eu falei, rapidamente a Polônia, e essa guerra contra a Polônia é vencida, ou seja, os alemães tomam conta da Polônia. A invasão do país pelo exército nazista de Hitler deu início à Segunda Guerra Mundial. A Alemanha faz um acordo com a Rússia para dividir a Polônia. Bom, por isso que eu falei que a Rússia, ela a priori, ela vai ficar aí neutra. Por quê? Porque a Rússia, o Stalin, por isso que eu falei, lá nos totalitarismos, eu falei para vocês que eu ia falar dele aqui, na Segunda Guerra Mundial. O Stalin, ele vai fazer um acordo com Hitler de um pacto de não agressão, certo? E o que foi esse pacto de não agressão? Por exemplo, olha, Stalin, o Hitler falando, olha, Stalin, você não me invade, né? Não invade a Alemanha, e eu também faço o mesmo, não invado a Rússia, tá? Então a gente vai assinar aqui esse tratado de não agressão e nós vamos ficar aí neutros, certo? E o Stalin diz para o Hitler, tudo bem, tá? Tudo bem. Nós não vamos nos atacar. Então, o Hitler promete dar territórios ali da Polônia para a Rússia, porque fica muito próximo, né? Aí ele fala, tudo bem, nós não vamos nos agredir. E aí o Hitler começa a invadir, batalhar ali com a França e com Inglaterra contra a Alemanha. Isso na primeira fase. Então, a primeira fase aí
ela é somente na Europa, tá? Eles guerreando ali. De um lado a França e a, a Inglaterra contra a Alemanha. E o Japão, ele começa a invadir os territórios da China, entenderam? Ele começa a invadir a Indochina, ele começa a querer aquele território da Manchúria, e ele vai se expandindo, e vai para as ilhas do Havaí e ataca, preste bem atenção aí, ó, e ataca a base de Pearl Harbor, isso no ano de 1942. Quando ele ataca a base norte-americana de Pearl Harbor, os Estados Unidos entram no conflito e vai atacar junto com a, a Inglaterra e a França. Eles vão atacar o Japão e vão atacar também a Alemanha, certo? Então, como se deu esse ataque da base lá na base americana de Pearl Harbor, no Havaí? Em dezembro de 1941, os japoneses atacam de surpresa a base americana de Pearl Harbor, no Havaí. E por causa dessa invasão, os Estados Unidos da América entram na Segunda Guerra Mundial. Então, gente, essa base norte-americana aí era no Havaí, e o Havaí pertencia aos Estados Unidos. E o imperador, ele queria essas ilhas aí do Havaí também, porque estava no Oceano Pacífico, certo? Aí o que acontece? Vai ser travada aí, dos Estados Unidos com o Japão, a Batalha de Midway, tá? Essa Batalha de Midway ela foi realizada entre a Marinha Imperial Japonesa e a Marinha Norte-Americana, tá? Foi considerada pelos americanos um dos principais momentos da guerra na Ásia. As ilhas de Midway são pequenas ilhas localizadas a cerca de 4.000 quilômetros do Japão. O que o Japão não esperava é que a inteligência norte-americana soubesse do ataque japonês a Midway. Isso fez com que o resultado de Midway fosse desastroso ao Japão, pois 4 de seus porta-aviões foram afundados. O Kaga, Saryu, Akagi e Hiryu, certo? As perdas da marinha japonesa nessa batalha foram tão grandes que a indústria japonesa nunca conseguiu suprir a carência, no caso, nunca conseguiu suprir a carência a partir desse movimento, ou seja, a carência, no caso, dessas pessoas, né, desses navios japoneses que foram afundados. Outra coisa, aí nessa época também foram importantes, nessa batalha norte-americana com os Estados Unidos, teve importância a questão dos kamikazes, não esqueçam deles. Os kamikazes, gente, o kamikaze, no caso, foi o nome dado, certo, aos pilotos de aviões japoneses que, carregando explosivos, promoviam ataques suicidas contra os navios, principalmente os porta-aviões dos aliados, em especial os estadunidenses, tá? A maioria dos ataques de kamikazes ocorreu no ano de 1944, na campanha do Pacífico, na Segunda Guerra Mundial. Então, os kamikazes eram pessoas que estavam dentro do avião e o avião era uma bomba. Eles enchiam esses aviões de bombas, né? E se chocavam com esses navios, ok? E se chocavam com esses navios. E aí, só que aí antes deles entrar nesses navios, que eram homens bombas, né? Eles assinavam um termo e deixando todo um seguro de vida bem alto para a família deles, porque eles sabiam que, claro, eles iam morrer porque o avião estava cheio de explosivos. Então, os kamikazes, eles lutaram muito, eles deram a vida por seu país aí na Segunda Guerra Mundial. Então, aqui, gente, a gente vai ver a segunda fase. Então, a primeira fase foi quando o Hitler invade a Polônia, invade a Tchecoslováquia, invade a Noruega, a Bélgica,
né? A França, a Holanda, né? No primeiro, a França, e depois começa aí a guerra entre França, Inglaterra e Alemanha. E também acontece aí, já no final da primeira fase, a entrada dos Estados Unidos na guerra, porque o Japão vai atacar aquelas ilhas ali do Pacífico. Então, vai haver aí, na Europa, a guerra entre alemães alemães, franceses, ingleses, e no Pacífico vai ocorrer a guerra entre o Japão e os Estados Unidos. Agora a guerra é mundial. Por isso que a guerra, que a gente vai falar aqui agora, a guerra é mundial. Então, aí, nessa entrada dos Estados Unidos, começa a segunda fase da guerra. Essa segunda fase da guerra, ela foi de 1942, tá? Junho de 1942, até fevereiro de 1943. Então, foi um ano aí. O que aconteceu nesse um ano de guerra? Ela foi marcada pela contenção das forças do eixo e o início da contraofensiva dos aliados. Os aliados vão com tudo para cima da Alemanha, da Itália e do Japão. Em 1942, os norte-americanos vencem os japoneses na Batalha de Midway, no Pacífico. Tá? E em 1943, os soviéticos vencem os nazistas em Stalingrado, que a gente vai já falar, certo? No Egito, a Afrika Korps foi derrotada pelas forças norte-americanas. Então, o que a gente pode perceber? Que a guerra aconteceu primeiramente na Europa, depois ela foi para o Pacífico, depois ela foi para as colônias que esses países tinham na África e na Ásia. Bom, e com relação... Aí na segunda fase também acontece, gente, a Batalha de Stalingrado, a batalha entre os alemães e a Rússia. Mas eu não falei para vocês no início que o Hitler fez um acordo com o Stalin, que eles não iam se agredir. Mas muito bem, Hitler, ele começou a ganhar várias batalhas aí. Então ele viu que estava na hora dele adentrar ao território russo. E aí ele acaba com aquele acordo, certo? Que ele fez lá com o Stalin e invade quem? A Rússia, né? Então, essa batalha foi chamada, no caso, essa operação, ela foi chamada operação, batalha não, tá? Essa operação foi chamada de Operação Barbarossa. Hitler rompe com Stalin. Então, não se podia confiar em Hitler de jeito nenhum, porque ele era uma pessoa altamente bipolar. Uma hora ele estava muito bem conversando com outra pessoa, outra hora ele já queria matar a pessoa. Então, em uma hora, ele estava muito bem lá, fazendo acordo com o Stalin. Mas no fundo, queridos, ele não gostava do Stalin. Ele só estava dando tempo, né, para que ele pudesse invadir a Rússia. Mas ele não gostava do comunismo. Como é que ele ia fazer acordo com Stalin? Vocês entenderam? Por isso que tem uma charge, né, um desenho deles dois assim juntos. E a gente pensa assim que eles estão unidos. Eles se uniram para que um não atacasse o outro. Porém, no fundo, o que Hitler queria era implantar o nazismo na Rússia, entendeu? Acabar com o Hitler e implantar o nazismo na Rússia, acabar com o comunismo e implantar o regime de extrema-direita na Rússia. Só que ele se ferrou, porque não deu certo, tá bom? O rompimento nazista com o acordo de paz aconteceu pelo fato de que a Alemanha nazista ela praticou uma política anticomunista, como eu falei para vocês, já que os russos eram comunistas. Porém, o exército russo se estruturou com o intuito de derrubar os alemães, que foi efetivado no ano de 1943 na Batalha de Stalingrado. Stalingrado, porque aconteceu na cidade de Stalingrado, que eu já falei para vocês o nome, né? Stalingrado vem de Stalin, onde mais de 3 milhões de pessoas morreram. E o exército alemão, por causa do cansaço e do frio, obteve a primeira grande baixa na Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, aí foi o seguinte, o Hitler, como eu já falei, ele estava almejando
adentrar a Rússia, tomar o poder e instalar o regime de extrema-direita na Rússia, acabando com o comunismo. Só que aí, meus queridos, o Stalin, o que acontece? Ele fez a tática da terra arrasada. O que é a tática da terra arrasada? É quando o inimigo, quando entra nesse território, ele vai encontrar o quê? Nada. As casas vão ser destruídas, vão ser queimados comida, os animais vão ser mortos, justamente para quando ele entrar nesse território, ele não encontrar nada. Além do mais, o Hitler, ele avançou, foi avançando adentro, né? Muito dentro da Rússia, e você sabe que lá o frio é rigoroso, tá? Então, os soldados começaram a morrer de fome, de cansaço, claro, né? E de frio. E de um lado, a extrema esquerda, e de um lado, a extrema direita, dizia o seguinte: não parem a guerra. Vocês vão continuar. Vocês vão dar a vida pelo país de vocês. Não recuem, principalmente o Hitler. Não recuem, avancem, morram pelo país de vocês. Então, gente, essa batalha levou à morte milhares de soldados, certo? Milhares de soldados, de civis. Essa batalha aí vocês podem assistir no filme A Queda, né? É um filme muito bom, certo? O ator é excelente, ele parece muito com Hitler, inclusive morreu ano passado, né? Mas o ator é excelente porque parece que é o Hitler mesmo que está ali falando. Então assista esse filme, A Queda, muito bom. Então, mas vamos voltar para cá. E aí, quando eles batalharam bastante, né? Só que aí o Hitler, ele é derrotado, entendeu? Então, quando ele se vê derrotado ali, os soldados voltando todos cansados, humilhados para casa, e aí começa, queridos, a terceira fase da guerra, que ela vai de março de 1943 a setembro de 1945. Aí vai ser decisivo. Por quê? Porque os aliados, eles já percebem que o eixo ele já está cansando. Ele já está recuando, né? Então, o que é que vai acontecer aí na terceira fase da guerra? É marcada pela derrota definitiva do eixo, a deposição de Mussolini e a rendição incondicional da Itália, a atuação do Brasil no conflito, que eu vou já falar, é a questão do dia D, e também no 1º de maio de 1945, os soviéticos conquistam Berlim. A guerra termina no Oriente com a detonação das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então, nós vamos começar aí com a questão da atuação do Brasil no conflito. Por que o Brasil agora, no ano de 1943, ele vai para a Itália para combater? Porque o Brasil se viu pressionado, né, pelos Estados Unidos a entrar na guerra para combater com eles, ou seja, ajudá-los. E aí o Getúlio Vargas, ele vai dizer o seguinte: olha, a gente pode até ir, mas vocês têm que fazer uma siderúrgica aqui no Rio de Janeiro. Então ele diz: tá, tudo bem, a gente faz siderúrgica, mas vamos lá para combater lá na guerra, né? Ajudar os aliados. E aí o Brasil, a Força Aérea Brasileira, vai para a Itália, né? Combater ali de frente com os aliados, ok? E aí, gente, concomitantemente, né? Ao mesmo tempo, vai acontecer o dia D. O que é dia D, queridos? É o dia decisivo, o dia em que o eixo vai ser derrotado definitivamente, o dia em que a Alemanha vai ser derrotada definitivamente. No dia 6 de junho de 1944, o chamado dia D, né, no chamado dia D, os aliados ocidentais desembarcaram na Normandia, na França, numa praia lá, né, na França, dando início ao fim da Segunda Guerra Mundial. No leste da Europa, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas lançou uma poderosa ofensiva contra os nazistas.
11 meses depois, a Alemanha nazista rendia-se para os vencedores, né? Para os vencedores, no caso, os aliados. Então, aí foi o dia D, foi quando as tropas norte-americanas, elas invadiram a Normandia, adentraram a França, né? Não falei que a França, ela estava dividida de um lado nazista e o outro não. Então, elas foram combater aí esse lado nazista, derrotá-los e subir para a Alemanha e derrotar os alemães. Então, os aliados, eles simplesmente arrasam com a Alemanha, tá? Arrasam com a Alemanha, certo? Aí o que acontece? O Mussolini, ele vai ser preso lá na Itália, juntamente com a sua família, com alguns amigos dele. Ele vai ser fuzilado e ele vai ser pendurado de cabeça para baixo, certo? Muito bem. Aí o que acontece? Depois, o Hitler, vendo que a Rússia estava do lado dos norte-americanos e também dos ingleses e dos franceses, a força aí ficou maior, né? A União Soviética se uniu aos aliados e aí ficou bem maior o combate. O Hitler, ele falou para a sua mulher para que ela tomasse veneno e desse veneno para as crianças, porque o Hitler, gente, ele era tão psicopata que ele jamais, em hipótese alguma, ele iria se render aos aliados. Jamais, entenderam? Então, ele dá veneno para a esposa dá veneno para os filhos, a esposa do amigo dele, o general lá, né, o amigo dele também se envenena, e o general também se envenena, e ele entra ali no seu bunker, né, fecha a porta e se suicida com um tiro, certo? E aí o que acontece? Antes disso, ele pede: olha, é o seguinte, depois que a gente fizer tudo isso, que todo mundo se matar, vocês que vão ficar aqui vivos, né? Vocês me enterrem e queimem o meu corpo para que ninguém me encontre. Isso aí a história conta, mas a gente não pode afirmar que realmente foi assim, até porque a gente não viu o corpo dele, mas provavelmente foi assim, porque a gente nunca, as pessoas dentro da história mesmo nunca encontraram o corpo de Hitler. Nunca encontraram o corpo de Hitler. Sabe-se que aconteceu isso porque as pessoas que sobreviveram ali, não é, que estavam junto com ele, contaram essa história. Essa história foi escrita em jornais e revistas, depois para os livros didáticos, e a gente foi aprendendo isso, tá bom? Então, no dia 30 de abril de 1945, não é? O Hitler casa com Eva Braun. Eva Braun era 30 anos mais jovem que Hitler, tá bom? Eles cometeram suicídios. Ele com um tiro na cabeça e ela com uma cápsula de cianureto. Depois, seus corpos foram queimados, certo? Com gasolina. 23 anos mais jovem, 23, tá, gente? 23 anos mais jovem, Eva conheceu Hitler em um estúdio de fotografia no ano de 1929. Em 1932 e 1935, ela tentou suicídio várias vezes, tá? Sem nenhum sucesso. A partir daí, Hitler começou a dar mais atenção para Eva Braun, certo? E a relação era mantida em segredo, justamente para que as pessoas não sequestrassem a Eva Braun, né? E fizessem alguma coisa para ela para atingir o Hitler, certo? Bom, Eva Braun, ela raramente saía às ruas justamente para evitar essa questão do sequestro, como eu já falei. Eles casaram apenas no dia 29 de abril, na véspera do seu suicídio. A gente não sabe por que o Hitler casou com a Eva Braun dia 29 de abril, se eles iam se suicidar no dia 30, tá bom? Então, o Hitler, ele morre, certo? E aí, o que acontece? Vocês pensam que a guerra acabou? Claro que não. O Japão continuou na guerra, batalhando lá, e jogando bomba, e fazendo um monte de coisa.
lá no Pacífico, né? Queria conquistar todas aquelas ilhas do Pacífico. E aí os Estados Unidos já haviam desenvolvido o projeto Manhattan. O que foi o projeto Manhattan? Manhattan foi a construção das bombas atômicas. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos utilizaram pela primeira vez na história da humanidade bombas atômicas de urânio e de plutônio. Elas foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O objetivo desse ato era forçar o Japão a se render e evitar uma provável invasão desse país, né? O que resultaria em milhares de soldados aliados mortos. Mas claro que essa foi a desculpa dos Estados Unidos. Assim, olha, vocês não vão se render? Então tá, peraí, que eu vou jogar uma bomba em vocês. Pá! Dia 6, na cidade de Hiroshima, que foi a bomba de urânio. E dia 9, na cidade de Nagasaki, que foi a bomba de plutônio. Alguns aviões chamados Enola Gay, né? Eles sobrevoaram essas duas cidades e lá de cima, muito distante, eles jogaram essa bomba. Foi justamente no horário, né? De manhã, as pessoas estavam fazendo as coisas que elas tinham que fazer ali no dia a dia, algumas indo para o trabalho, crianças indo para a escola, algumas, né? Fazendo os seus afazeres domésticos, no caso. E aí, conta-se, né, que simplesmente quando elas olharam para o céu, elas viram alguma coisa caindo do céu, uma coisa cinza, né, muito iluminada, caindo do céu. Quando essa bomba se aproximou do chão e explodiu, gente, a poeira foi tão, aliás, a velocidade dessa bomba foi tão grande que essa poeira ela foi também, ó, para regiões que estavam bem distantes ali daquela cidade, tá? Simplesmente algumas pessoas viraram pó, vidros derreteram, muitas casas explodiram e viraram um monte de entulho e muitas pessoas morreram. E as pessoas que não morreram, elas sofreram queimaduras gravíssimas, ficaram deformadas. Realmente, eu acho que foi um dia assim infernal, né? Literalmente, infernal para aquelas pessoas, certo? E a terceira bomba seria explodida em Tóquio. Mas aí, como o imperador teimoso, que a guerra já tinha acabado, ele não se rendeu. Como o imperador viu que eles iam jogar essa bomba em Tóquio e ia acabar com a família dele, com ele próprio, ele resolve assinar um termo, né, um acordo de rendição com os Estados Unidos. Então, a crítica que a gente faz aí é que os Estados Unidos já estavam querendo usar esse projeto Manhattan, queria colocar esse projeto Manhattan aí em prática, entendeu? E aí foi só uma desculpa. Então, olha, já que a gente tem essas bombas aí, bora ver o que vai acontecer lá. E realmente foi um destroço total. Tanto é que os Estados Unidos não pensaram que isso ia acontecer de uma forma tão horrível, que depois eles deram dinheiro para que o Japão se reerguesse, entendeu? Então, gente, isso aí foi uma questão muito séria. Para que faz isso? Né? Só para demonstrar que ele tinha um poderio bélico enorme, certo? Bem, e depois da Segunda Guerra Mundial, depois da explosão dessas bombas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, a guerra acaba no ano de 1945. Só que depois vem as consequências da guerra, que foram muito trágicas. Mas a gente tem que abrir aqui um parênteses para falar da questão do Holocausto. O Holocausto, gente, foi uma coisa muito séria, né? Né? Porque o Hitler, ele, como eu falei para vocês, ele era racista, ele odiava as outras pessoas, que ele achava que ele tinha que eliminar todos os judeus, homossexuais,
para que ele pudesse expandir, fazer ali expandir territórios, conquistar territórios, que ele chamava de espaço vital, não é? E colocar todas essas pessoas de origem germânica em apenas esses territórios. Então, para que ele fizesse isso, ele tinha que eliminar outras pessoas. E quem ele eliminou? Os judeus. E aí o que acontece? Ele vai levar esses judeus para os campos de concentração, vários campos de concentração, na Polônia, na Áustria, né? E vai acontecer o Holocausto. O que foi o Holocausto, gente? Foi uma ação sistemática de extermínio dos judeus em todas as regiões da Europa dominadas pelos alemães, nos campos de concentração, empreendia, no caso, esses campos de concentração, era empreendido o regime nazista de Adolf Hitler. A palavra holocausto é de origem grega, holos, ou seja, todo. E caustro, ou seja, queimado. Do hebraico, shoah, ou seja, que significa catástrofe. Então, resumindo, o holocausto era o quê? Essas pessoas tinham que morrer queimadas. Originalmente, o termo holocausto era utilizado para nomear uma espécie de sacrifício praticado pelos antigos hebreus em homenagem aos deuses, em que a vítima era totalmente queimada, como eu já falei. Eles tinham que ser queimados. O problema, queridos, é que esses fornos crematórios não estavam mais dando conta do recado, certo? Esses fornos já lotaram tanto de corpos que não tinha mais espaço. Então, quando eles chegavam nos campos de concentração, para a mulher e para homens, né? A primeira coisa que eles tinham que fazer era deixar os seus bens: anéis, óculos, relógio, roupa, sapato, cinto, chapéu, brincos, tudo de joia que eles tinham, que eram muitas joias, porque eles utilizavam muito ouro, gostavam muito do ouro, né? Ainda gosto até hoje. E aí o que acontece? Eles botavam tudo separado e eles ficavam com esse ouro para si, os nazistas, né? Esses campos. E as pessoas lá, os nazistas, né? E aí o que acontece? Eles tiravam a roupa e eles diziam assim: ah, agora vocês vão tomar um banho, depois vocês vão vestir outra roupa e vocês vão ficar por aqui. Porque na propaganda que eles faziam é que essas pessoas iam trabalhar, lá tinha lazer, tinha música. Eles colocavam propaganda assim, que essas pessoas, elas viviam muito bem nesses campos e elas iam ficar lá até o final da guerra. Só que isso é mentira, porque eles tiravam a roupa dizendo que ia para o banho. Quando eles entravam nesse espaço aí que parecia um banheiro, né? Um soldado lá abria a torneira, aliás, o chuveiro, e não saía água. Saía um gás que matava essas pessoas instantaneamente. Agora, vocês imaginam aquelas pessoas morrendo ali, agonizando, né? Todas agonizando e morrendo ali ao mesmo tempo, milhares de pessoas, dezenas de pessoas. Gente, isso é uma crueldade muito grande, uma crueldade tamanha, que isso realmente só aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E aí não tinha local para enterrar essas pessoas. Então, eles faziam uma vala enorme e colocavam todas essas pessoas dentro daquela vala e ficava lá. E outros que podiam ser queimados, eles colocavam nos fornos crematórios. E outros, além desses gases tóxicos, né, eles eram fuzilados. Pronto, tá bom? A mando do Hitler. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela teve muitas coisas ruins. Muitas coisas ruins. Armas que não foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial, como no caso das bombas atômicas, né? As bombas de urânio e de plutônio. E quais foram, gente, as consequências da Segunda Guerra Mundial? A gente vai ver que, entre mortos e feridos e mutilados, chegaram a
94 milhões. Mas é claro que esses 94 milhões foi só o que foi contado. Imagina aquelas pessoas que morreram instantaneamente lá no Japão, na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki. Como é que eles vão contar? Eles não podiam contar. Então, com certeza, foram mais de 100 milhões de mortos na guerra. Muito mais. Porque teve pessoas que sumiram, né? Que eles nem viam. Como é que eles iam contar aquelas pessoas ali do campo de concentração? Não é isso? Então, realmente foram milhões de pessoas que não foi nem contabilizado aí no final da guerra. Outra coisa que acaba, com a morte de Stalin, aliás, desculpa, com a morte de Hitler, vai acabar o nazismo. Com a morte de Mussolini, vai acabar o fascismo, tá? Na Itália. Bom, a expansão do comunismo, a expansão do comunismo na Europa para o leste, porque aí a China vai ficar comunista, a Coreia do Norte vai ficar comunista, tá bom? O início da descolonização da África, da Ásia, aí vai ocorrer várias guerras para que vários protestos e conflitos, para que os países europeus comecem a deixar, né, esses países africanos. O início da era atômica, todos os países, aí, inclusive Estados Unidos e União Soviética, vai começar uma outra fase que nós chamamos de Guerra Fria, né? Que esses países eles vão se unir, tá bom? Para cada um formar a sua bomba atômica. E as que já têm bomba atômica, aperfeiçoar a sua, né? Outra consequência da Segunda Guerra Mundial é o início da Guerra Fria, que é o nosso próximo assunto. A divisão da Alemanha, eles vão construir o Muro de Berlim. E a Alemanha vai ser dividida no lado capitalista, do outro lado comunista. E o que mais? A criação da ONU. Bom, a Organização das Nações Unidas, ela vai acontecer aí, o seu início vai acontecer no ano de 1945. Ela vai substituir a Liga das Nações. E a ONU, gente, não é um órgão só para manter a paz no mundo, não. Além de ele trabalhar para manter a paz no mundo, ele ajuda os países que estão aí com regimes ditatoriais, no caso em guerra. Tem a Unesco, tem a Unicef, tem OMS, tem a parte que cuida do meio ambiente, do mundo. Então, a ONU não é só um órgãozinho pequeno. A ONU é um órgão bem grande, onde vários países aí participam e tem representantes aí em prol, tá? Da paz no mundo, da questão realmente mundial, ok? E a criação do Estado de Israel no ano de 1948, o país dos judeus. Então, para amenizar aquelas questões de que os judeus não tinham terra, que eles estavam em terra dos outros, perere parará, resolvem fundar o país dos judeus, né, o Israel, perto da Palestina. Aliás, no território da Palestina. E aí vai acontecer uma outra guerra, que é essa guerra que a gente vê aí na televisão entre palestinos e israelenses, tá bom? Então, esse foi o final da Segunda Guerra Mundial, um resumo assim breve da Segunda Guerra Mundial. Claro que tem muitas coisas, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente tem que resumir. Leiam um livro de vocês, façam as atividades e até a próxima.